Existe uma ideia muito difundida sobre a mente humana que quase todo mundo aceita sem questionar. A ideia de que estamos no controle do que pensamos, que escolhemos nossas interpretações, que decidimos como reagir ao que acontece, que conduzimos a própria mente da mesma forma que conduzimos uma conversa ou uma decisão importante. Mas quando você observa com um pouco mais de atenção, percebe algo curioso. Muitos pensamentos simplesmente aparecem. Eles não surgem depois de uma reflexão profunda. Eles não passam por um processo consciente de escolha. Eles simplesmente surgem na sua mente, já prontos. Uma interpretação aparece. Uma conclusão aparece. Uma reação emocional aparece. E quase sempre, você aceita aquilo como se tivesse sido uma decisão sua. Mas na maioria das vezes não foi. Isso acontece porque a mente humana funciona muito mais através de padrões automáticos do que através de decisões conscientes. Ela aprende formas de interpretar o mundo. Aprende formas de reagir. Aprende formas de pensar. E depois começa a repetir esses mesmos padrões todos os dias. Sem avisar. Sem pedir permissão. E principalmente, sem que você perceba que isso está acontecendo. É por isso que muitas pessoas vivem algo que parece um mistério. Elas querem mudar certas coisas na própria vida. Querem reagir diferente. Querem tomar decisões melhores. Querem quebrar certos ciclos. Mas acabam voltando sempre para os mesmos lugares. Os mesmos tipos de problema. Os mesmos tipos de conflito. Os mesmos tipos de frustração. E quando isso acontece, a conclusão mais comum costuma ser sempre a mesma. Talvez eu não esteja me esforçando o suficiente. Talvez eu precise de mais disciplina. Talvez eu simplesmente não tenha sorte. Mas existe outra possibilidade que quase ninguém considera. A possibilidade de que a própria mente esteja repetindo silenciosamente certos padrões de interpretação e reação que mantêm esses ciclos funcionando. Não de forma mística, não de forma sobrenatural, mas de forma psicológica. Através de mecanismos automáticos que influenciam a maneira como você percebe as situações, interpreta os acontecimentos e reage ao que acontece ao seu redor. E quando você começa a entender esses mecanismos, algo muito importante acontece. Você percebe que muitos pensamentos que parecem naturais são apenas padrões antigos se repetindo automaticamente. E aquilo que antes parecia simplesmente a forma como as coisas são, começa a revelar algo diferente. Um funcionamento invisível da mente que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, aproveite agora para curtir o vídeo. Isso ajuda o conteúdo a chegar a mais pessoas que também estão tentando entender melhor como a própria mente realmente funciona. Existe uma crença muito forte na maneira como as pessoas entendem a própria mente. A crença de que pensamos de forma consciente o tempo todo. Que cada pensamento surge porque decidimos pensar nele. Que nossas interpretações são sempre resultado de análise, reflexão e escolha. Mas quando você observa a mente com um pouco mais de atenção, percebe algo diferente. Grande parte da atividade mental acontece antes da consciência entrar em cena. O pensamento surge primeiro. A consciência chega depois. Você não escolhe pensar muitas das coisas que pensa. Você percebe que está pensando, depois que o pensamento já apareceu. Isso acontece porque o cérebro humano foi desenvolvido para economizar energia. Pensar profundamente exige esforço. Analisar cada situação do zero exige esforço. Tomar decisões conscientes o tempo inteiro exigiria uma quantidade enorme de energia mental. Então, o cérebro cria atalhos. Esses atalhos são padrões mentais que permitem reagir rapidamente às situações sem precisar reconstruir todo o processo de pensamento a cada momento. Esses padrões são formados ao longo da vida. Através de experiências, através de interpretações repetidas, através de crenças que vão se consolidando com o tempo.
E depois que esses padrões se estabelecem, eles passam a funcionar de forma automática. A mente começa a antecipar conclusões, começa a prever interpretações, começa a reagir emocionalmente antes mesmo de você perceber que aquilo está acontecendo. É por isso que, muitas vezes, você percebe algo curioso dentro de si mesmo. Uma situação acontece, e a reação já está lá. Uma interpretação já aparece pronta. Uma emoção surge imediatamente. Só depois disso, a mente começa a construir uma explicação racional para aquilo. Ou seja, em muitos casos, a reação acontece primeiro, e a explicação vem depois. E como essas reações seguem padrões que se repetem ao longo do tempo, elas começam a parecer naturais. A pessoa acredita que simplesmente está sendo quem ela é. Mas muitas vezes, o que está acontecendo é outra coisa. Ela está apenas repetindo padrões mentais que foram aprendidos e reforçados ao longo da vida. Padrões que, com o tempo, se tornaram tão automáticos que parecem parte da identidade da pessoa. E enquanto esses padrões permanecem invisíveis, eles continuam funcionando, influenciando interpretações, influenciando decisões, influenciando comportamentos. Sem que a pessoa perceba que grande parte daquilo que ela chama de forma de pensar, na verdade, é apenas um conjunto de padrões mentais que se repetem todos os dias. Existe um mecanismo da mente humana que influencia profundamente a maneira como percebemos a realidade, mas que raramente é percebido pelas pessoas. Esse mecanismo é conhecido na psicologia como viés de confirmação. Em termos simples, ele significa que a mente tende a procurar constantemente evidências que confirmem aquilo que ela já acredita. Em vez de observar a realidade de forma completamente aberta, a mente começa a selecionar informações que reforçam as ideias que já existem dentro dela. Isso acontece de forma muito sutil, quase imperceptível, mas os efeitos podem ser enormes. Imagine, por exemplo, uma pessoa que desenvolveu ao longo da vida a crença de que não é capaz o suficiente. Talvez essa ideia tenha surgido em algum momento específico. Talvez tenha sido reforçada por críticas, comparações ou experiências difíceis. Com o tempo, essa crença começa a se consolidar, e a mente passa a operar de uma forma muito particular. Ela começa a prestar mais atenção nas situações que parecem confirmar essa ideia. Se algo dá errado, isso ganha destaque. Se algo não funciona como esperado, isso é interpretado como prova. Se surge alguma dificuldade, ela é rapidamente associada à mesma conclusão. Ao mesmo tempo, situações que poderiam mostrar o contrário, muitas vezes passam despercebidas. Conquistas são minimizadas. Avanços são ignorados. Resultados positivos são vistos como exceção. A mente não faz isso porque quer prejudicar a pessoa. Ela faz isso porque está tentando manter coerência interna. A mente prefere uma realidade que confirme o que ela já acredita do que uma realidade que desafie suas próprias conclusões. E esse processo acontece em inúmeras áreas da vida. Uma pessoa que acredita que sempre é ignorada pode começar a interpretar pequenos comportamentos como sinais de rejeição. Alguém que acredita que o mundo é hostil pode perceber constantemente ameaças nas interações mais simples. Uma pessoa que acredita que nunca tem sorte pode enxergar qualquer dificuldade como prova de que nada dá certo para ela. Com o tempo, essas interpretações vão criando uma sensação muito forte de realidade. A pessoa sente que está apenas observando os fatos. Mas muitas vezes o que está acontecendo é um processo de filtragem mental. A mente não está observando tudo. Ela está observando principalmente aquilo que confirma os padrões que já existem dentro dela. E quanto mais esse processo se repete, mais natural ele parece. A pessoa passa a acreditar que simplesmente enxerga o mundo como ele é, sem perceber que, na verdade, está enxergando o mundo através de filtros mentais invisíveis que foram construídos ao longo da própria história. Quando esses mecanismos começam a atuar juntos, algo muito interessante acontece dentro da mente humana. Forma-se um ciclo,
Um ciclo silencioso que muitas vezes passa completamente despercebido. Esse ciclo começa com um pensamento automático, um pensamento que surge sem planejamento, sem análise, sem escolha consciente. Ele simplesmente aparece. Esse pensamento gera imediatamente uma interpretação da situação. Por exemplo, algo acontece e a mente conclui rapidamente o que aquilo significa. Essa interpretação então gera uma reação emocional. Dependendo da forma como a mente interpretou o acontecimento, podem surgir emoções como frustração, insegurança, raiva, ansiedade, desânimo. E essa emoção influencia diretamente o comportamento. A pessoa reage de acordo com aquilo que está sentindo naquele momento. Talvez evite algo, talvez se feche, talvez responda de forma defensiva, talvez simplesmente desista de tentar. Esse comportamento, por sua vez, acaba produzindo um resultado na realidade. E muitas vezes, esse resultado parece confirmar exatamente o pensamento que iniciou o processo. Assim, o ciclo se fecha. O pensamento inicial parece provar que estava certo. E quanto mais vezes esse ciclo acontece, mais forte ele se torna. Porque a mente passa a acreditar que aquilo não é apenas uma interpretação, mas sim uma verdade sobre o mundo ou sobre si mesma. É por isso que algumas pessoas sentem que estão sempre enfrentando os mesmos tipos de situação. Mudam de ambiente, mudam de trabalho, mudam de cidade, mudam de relacionamento. Mas certos padrões continuam aparecendo, não necessariamente porque o mundo está repetindo as mesmas circunstâncias, mas porque a mente continua interpretando a realidade através dos mesmos filtros. E quando a interpretação permanece a mesma, a reação também tende a ser parecida. E quando a reação é parecida, os resultados muitas vezes também acabam sendo semelhantes. Assim, o ciclo continua funcionando. Silenciosamente. Automaticamente. E quanto mais tempo ele funciona, mais natural ele parece. A pessoa acredita que está apenas reagindo à vida, quando, na verdade, muitas vezes, está reagindo ao modo como a própria mente aprendeu a interpretar a vida. Se essa reflexão fez você perceber algo novo sobre a forma como sua própria mente funciona, compartilhe este vídeo com alguém que também gosta de pensar sobre esses temas. Às vezes, uma única ideia pode mudar completamente a maneira como uma pessoa entende a própria vida. Existe outro aspecto da mente que poucas pessoas observam com clareza: a forma como construímos aquilo que chamamos de identidade. Ao longo da vida, cada pessoa começa a formar uma história sobre quem acredita ser. Essa história não aparece de uma vez. Ela vai sendo construída lentamente, a partir de experiências, a partir de interpretações, a partir da maneira como a pessoa aprendeu a explicar para si mesma aquilo que viveu. Com o tempo, essa narrativa começa a ganhar frases muito comuns. Frases que parecem simples, mas que carregam um grande peso psicológico. Eu sou assim. Eu sempre fui assim. Isso não é para mim. Eu nunca consigo fazer esse tipo de coisa. Essas frases parecem apenas descrições da realidade, mas muitas vezes elas se tornam limites invisíveis para o comportamento. Porque quando a mente assume uma identidade, ela começa a proteger essa identidade. Mesmo quando essa identidade é limitada. Mesmo quando ela está impedindo o crescimento. Isso acontece porque mudar profundamente exige algo que o cérebro naturalmente evita: incerteza. Quando uma pessoa começa a questionar a própria identidade, surge uma sensação de instabilidade. Aquilo que antes parecia certo deixa de ser totalmente seguro. Aquilo que antes parecia definido começa a ser colocado em dúvida. E para a mente, essa sensação pode ser desconfortável. Por isso, muitas pessoas continuam repetindo padrões por anos. Não porque são incapazes de mudar, mas porque, em algum nível, a mudança exigiria abandonar uma história antiga sobre quem elas acreditam ser. E abandonar essa história pode parecer arriscado.
A mente prefere manter uma identidade conhecida, mesmo que limitada, do que entrar em território desconhecido. Isso explica algo que muitas pessoas percebem na própria vida. Às vezes surgem oportunidades de agir diferente, de tentar algo novo, de responder de outra forma. Mas algo dentro da pessoa parece puxá-la de volta para o padrão antigo. Não porque ela quer fracassar, mas porque a mente está tentando manter coerência com a identidade que já foi construída. Enquanto essa dinâmica permanece invisível, ela continua funcionando silenciosamente. A pessoa acredita que está apenas sendo fiel a quem é, sem perceber que muitas vezes está apenas protegendo uma versão antiga de si mesma que já não corresponde mais ao que poderia se tornar. E quando essa percepção começa a surgir, algo importante acontece. A pessoa começa a perceber que identidade não é algo fixo, é algo que foi construído. E aquilo que foi construído também pode ser revisado. Existe um ponto muito interessante no desenvolvimento da consciência. Um ponto em que algo começa a mudar de forma sutil, mas profunda. Esse ponto surge quando a pessoa deixa de olhar apenas para os acontecimentos da vida e começa a observar a própria mente funcionando. No início, essa mudança pode parecer pequena. Talvez você perceba um pensamento surgindo. Talvez perceba uma reação emocional aparecendo rapidamente. Talvez perceba uma interpretação automática que sua mente faz diante de uma situação. Mas, pouco a pouco, essa observação começa a revelar algo importante. Você começa a perceber padrões. Percebe que certos pensamentos aparecem com frequência. Percebe que algumas interpretações surgem quase instantaneamente. Percebe que determinadas reações emocionais parecem sempre voltar nas mesmas circunstâncias. E nesse momento algo interessante acontece. Aquilo que antes parecia simplesmente a forma como você é, começa a mostrar que pode ser apenas um padrão mental que se repete. Essa percepção muda completamente a relação que você tem com a própria mente. Porque quando um padrão é invisível, ele funciona como um piloto automático. Ele dirige suas interpretações. Ele conduz suas reações. Ele influencia decisões. Mas quando esse padrão se torna visível, ele perde parte desse controle. Você começa a perceber o momento em que o pensamento aparece. Começa a perceber o momento em que a interpretação surge. Começa a perceber o instante em que a reação emocional começa a se formar. E quando esse processo passa a ser observado, algo muito importante acontece. Surge um pequeno espaço. Um espaço entre o pensamento e a reação. Entre a interpretação e a resposta. Esse espaço pode parecer pequeno no início, mas ele é extremamente significativo, porque é nesse espaço que começa a surgir algo que muitas pessoas acreditam já possuir, mas que na prática raramente exercem plenamente. A possibilidade de escolha consciente. Não a escolha automática que nasce de padrões repetidos, mas a escolha que surge quando você começa a perceber o que sua mente está fazendo. E quanto mais essa percepção se desenvolve, mais a mente deixa de ser apenas um sistema automático e começa a se tornar uma ferramenta que pode ser observada, questionada e ajustada. E esse talvez seja um dos movimentos mais importantes que uma pessoa pode viver. Perceber que a mente não é apenas algo que acontece dentro dela. É algo que pode ser compreendido. E aquilo que começa a ser compreendido também começa a se tornar transformável. Quando uma pessoa começa a perceber esses mecanismos da própria mente, algo importante muda na forma como ela entende a própria vida. Antes disso, muitas experiências parecem simplesmente acontecer. As situações surgem, as emoções aparecem, as reações acontecem. E a sensação é de que tudo isso faz parte de uma sequência natural dos acontecimentos. Mas quando você começa a observar a própria mente com mais atenção, uma nova camada de compreensão aparece. Você começa a perceber que entre o que acontece no mundo e a forma como você reage a isso, existe um processo mental. Um processo feito de interpretações, de pensamentos automáticos,
de padrões que foram aprendidos e repetidos ao longo do tempo. E muitos desses padrões funcionam silenciosamente, sem que você perceba. Eles moldam a maneira como você entende as situações, influenciam as emoções que surgem e acabam direcionando as escolhas que você faz. Por isso, tantas pessoas passam anos acreditando que certos aspectos da vida são inevitáveis. Acreditam que determinadas dificuldades fazem parte do destino. Acreditam que certas limitações são simplesmente quem elas são. Mas muitas vezes, o que está acontecendo não é inevitabilidade, é repetição. Repetição de padrões mentais que se consolidaram ao longo do tempo e passaram a operar automaticamente. Quando essa percepção começa a surgir, algo fundamental acontece. A relação com a própria mente muda. Você começa a perceber pensamentos surgindo, começa a perceber interpretações aparecendo, começa a perceber reações emocionais se formando. E nesse momento, algo que antes parecia totalmente automático começa a se tornar visível. E aquilo que se torna visível deixa de ser completamente inconsciente. Isso não significa que tudo muda de um dia para o outro, mas significa que algo essencial começa a se desenvolver: a capacidade de observar, a capacidade de questionar, a capacidade de perceber quando a mente está apenas repetindo padrões antigos. Esse talvez seja um dos movimentos mais importantes no desenvolvimento da consciência. Perceber que muitos pensamentos que parecem naturais são apenas padrões aprendidos. Perceber que muitas reações que parecem inevitáveis são respostas que podem ser compreendidas. E perceber que, quando você começa a enxergar a própria mente funcionando, algo novo se torna possível. Você deixa de ser apenas alguém reagindo ao que acontece e começa a se tornar alguém capaz de entender como está reagindo ao que acontece. E essa diferença, embora pareça pequena, pode mudar completamente a forma como uma pessoa vive a própria vida. Se esse tipo de reflexão faz sentido para você e você quer continuar explorando ideias como essa, inscreva-se no canal Realidade Consciente.